O despertador toca. Você aperta o botão de soneca e pensa: por que diabos eu programei isso para tão cedo? No banho, surge outra voz: será que preciso cortar o cabelo? Ou tanto faz? Ao sair de casa apressado, você percebe que esqueceu as chaves. Frustrado, solta um: eu sou um idiota. Bem na hora que o vizinho passa. Ser pego falando sozinho pode parecer constrangedor. Muita gente associa isso à loucura, como se conversar consigo mesmo fosse um sinal de instabilidade. Mas a verdade é que todos nós falamos sozinhos, o tempo todo. Mesmo que não seja em voz alta, há uma voz dentro da sua cabeça que nunca se cala. E essa voz tem poder. Dependendo de como falamos conosco, podemos nos motivar ou nos sabotar, criar confiança ou alimentar insegurança, crescer ou nos limitar. A questão não é se falamos sozinhos, mas como falamos. Porque essa conversa interna está moldando sua vida, quer você perceba ou não. Agora, a pergunta é: essa voz está do seu lado ou contra você? Imagine que sua mente é uma sala de controle. Lá dentro, uma voz narra sua vida em tempo real. Ela comenta suas ações, planeja o futuro, revive o passado e até simula discussões que nunca aconteceram. Esse fenômeno é o diálogo interno, a conversa constante que temos com nós mesmos. Essa voz nos acompanha desde a infância. O psicólogo russo Lev Vygotsky percebeu que, quando crianças, falamos sozinhos em voz alta para entender o mundo. Uma criança brincando pode dizer: agora eu sou um super-herói. Ao tentar encaixar um bloco de montar, murmurar: aqui não encaixa, e se eu virar? Esses monólogos infantis não são apenas brincadeira, são uma forma de aprendizado. As crianças estão, na prática, treinando suas mentes para organizar pensamentos e tomar decisões. Com o tempo, essa conversa vai se tornando interna, transformando-se no que conhecemos como pensamento verbalizado. Mesmo sem perceber, usamos esse diálogo interno para quase tudo, desde decidir o que comer no almoço até refletir sobre os rumos da vida. Ele nos ajuda a planejar, resolver problemas e lidar com emoções. Mas essa voz pode ser tanto uma aliada quanto um inimigo. O que ela diz, e como diz, pode influenciar diretamente nossa autoconfiança, produtividade e até nossa saúde mental. O problema é que nem sempre controlamos essa conversa. Às vezes, ela se torna um eco de dúvidas, medos e inseguranças. E se não estivermos atentos, podemos nos tornar reféns da nossa própria mente. A questão então não é apenas o que é o diálogo interno, mas como ele está moldando sua vida sem que você perceba. O que você diz para si mesmo importa mais do que imagina. Seu diálogo interno pode ser o que te impulsiona ou o que te paralisa. Quando enfrentamos desafios, essa voz interna pode assumir dois papéis. Ela pode ser o treinador que motiva: você consegue. Respire fundo e siga em frente. Ou pode ser o crítico impiedoso: você vai falhar. Todo mundo vai perceber o quão incompetente você é. A ciência já demonstrou que o conteúdo do nosso diálogo interno afeta diretamente nosso desempenho, humor e até nossa capacidade de lidar com problemas. Estudos com atletas universitários, por exemplo, mostraram que aqueles que usavam diálogos internos motivacionais e instrutivos, frases como mantenha o foco, ajuste o movimento, continue, tiveram um aumento na precisão e na concentração. Isso acontece porque nosso cérebro não faz tanta distinção entre o que pensamos e o que experimentamos na realidade. Se você se trata com desprezo, seu corpo responde com ansiedade e tensão. Se você se trata com confiança, seu corpo responde com energia e determinação. Por isso, as palavras que escolhemos ao falar conosco moldam nossa percepção da realidade. Dizer, sou péssimo nisso, reforça a incompetência. Dizer, ainda estou aprendendo isso, transforma uma falha em um progresso. Dizer, sou um fracasso, destrói a autoestima. Dizer, tive um erro, mas posso corrigir, abre caminho para o crescimento. Seu cérebro ouve tudo o que você diz a si mesmo. Se você o alimenta com pessimismo e autossabotagem, ele acredita. Se o alimenta com resiliência e determinação, ele responde na mesma moeda.
E é por isso que algumas formas de diálogo interno são ainda mais poderosas que outras. Especialmente uma, que parece simples, mas pode mudar completamente a maneira como você enfrenta desafios. Existe algo estranho na maneira como falamos conosco. Nossa mente, ao mesmo tempo em que nos pertence, frequentemente nos trata como um estranho. Ela julga, ela questiona, ela exige, mas raramente nos dá a mesma compaixão que daríamos a outra pessoa. E isso nos leva a uma pergunta curiosa: quem, afinal, está falando dentro de nós? Quando nos referimos a nós mesmos como eu, assumimos uma unidade, um ser coeso e indivisível. Mas basta observar um único dia de nossos pensamentos para perceber que somos uma multidão dentro de nós mesmos. Existe a parte que tem medo e a parte que incentiva, a parte que duvida e a parte que sonha. Somos, simultaneamente, o questionador e o respondente, o criador e o crítico, o que tropeça e o que se reergue. E é por isso que uma simples mudança na forma como falamos conosco pode mudar tudo. Se, em vez de dizer "eu estou nervoso", dissermos "Lucas, você já enfrentou desafios antes e saiu mais forte", algo acontece. Criamos um pequeno espaço entre nós e a emoção. Nos tornamos observadores de nós mesmos, e não apenas vítimas de nossos sentimentos. Esse fenômeno, que os psicólogos chamam de diálogo interno distanciado, não é apenas um truque mental. Ele é uma chave que abre uma nova percepção sobre quem somos. Quando falamos conosco em terceira pessoa, de repente, nossa angústia deixa de ser absoluta. Em vez de sermos engolidos pelo medo, olhamos para ele de fora. Como um sábio que acalma um jovem aprendiz. Como um viajante experiente que guia um amigo perdido. Estudos mostram que essa prática reduz o estresse e melhora o desempenho. Mas, mais do que isso, ela nos dá algo que sempre esteve ao nosso alcance e que tantas vezes esquecemos: o direito de sermos gentis com nós mesmos. Se fossemos aconselhar um amigo, jamais o trataríamos com dureza cruel. Jamais diríamos "você não é bom o suficiente", "você sempre falha", "desista". E, no entanto, falamos isso para nós mesmos todos os dias, sem pensar. Mas e se mudássemos o tom? E se, em vez de sermos nossos juízes, fossemos nossos próprios mestres? E se, em vez de nos atacarmos, nos ensinássemos a ver com clareza? Esse pequeno distanciamento nos permite enxergar o que sempre esteve ali, que não somos apenas a tempestade que sentimos, mas também aquele que a observa passar. E isso muda tudo. A mente humana é uma casa onde habitam muitas vozes. Algumas sussurram coragem, outras murmuram medo. Algumas nos impulsionam para frente, outras nos puxam para trás. Mas existe uma que pode ser a mais perigosa de todas, a voz que nos destrói silenciosamente, sem que percebamos. Essa voz não chega de repente. Ela não grita, não impõe, não se apresenta como uma ameaça. Pelo contrário, ela soa familiar, íntima, quase inevitável. É o eco das dúvidas que acumulamos ao longo da vida. O reflexo das críticas que ouvimos na infância. O peso de comparações injustas. E assim, sem perceber, começamos a nos tratar não como um aliado, mas como um adversário. Mas aqui está a verdade que poucos percebem: essa voz não é sua. Ela é um fragmento do que já lhe disseram. Um reflexo das inseguranças do mundo ao seu redor. Uma mentira repetida tantas vezes que parece verdade. O perigo do diálogo interno negativo não está apenas nas palavras duras que ele nos impõe, mas no que ele nos rouba. Ele rouba nossa coragem antes mesmo de tentarmos. Rouba nossa confiança antes mesmo de falharmos. Rouba nosso futuro ao nos fazer acreditar que somos incapazes de construí-lo. E o que acontece com aquele que passa tempo demais ouvindo essa voz? Ele não vive. Ele sobrevive. Ele se torna um prisioneiro dentro da própria mente. Mas aqui está algo poderoso para se lembrar: nós não somos obrigados a aceitar cada pensamento que temos. Podemos questioná-los. Podemos rejeitá-los. Podemos substituí-los. A mente, como um rio, segue o curso que lhe damos.
Se alimentamos esse fluxo com dúvidas e medo, ele se tornará um mar de insegurança. Mas se o guiamos com força e clareza, ele pode nos levar a qualquer lugar. O primeiro passo é simples, mas transformador. Nunca fale consigo mesmo de uma forma que você não falaria com alguém que ama. Seja exigente, mas não cruel. Seja realista, mas nunca um carrasco. Porque, no fim das contas, se sua voz interna é seu juiz, você vive em uma prisão. Mas se ela se torna sua aliada, você pode conquistar o mundo. E a escolha sobre qual voz alimentar sempre será a sua. A voz dentro da sua cabeça nunca se cala. Ela está lá em cada decisão, em cada erro, em cada momento de dúvida. O que talvez você nunca tenha percebido é que essa voz não é um reflexo absoluto da realidade, ela é uma construção da sua mente. E aqui está o ponto filosófico. Se a maneira como você conversa consigo mesmo define sua percepção da vida, então quem controla essa voz, controla a própria realidade. O filósofo grego Epíteto, um dos grandes pensadores do estoicismo, dizia: os homens são perturbados não pelas coisas, mas pela visão que têm das coisas. Ou seja, não é o que acontece com você que importa, mas como sua mente interpreta o que acontece. Seu diálogo interno é a lente através da qual você enxerga o mundo. Se essa lente está distorcida por autocrítica severa, pessimismo ou medo, então você se tornará seu próprio cárcere. Mas se essa voz é sua aliada, se ela te desafia com coragem e não com crueldade, então você tem nas mãos a ferramenta mais poderosa que existe, o domínio sobre si mesmo. Nietzsche afirmava que o homem deve se tornar o artista de sua própria vida, moldando-se a cada dia como um escultor que lapida a própria existência. E isso começa pela forma como você se trata. Se sua mente vai falar com você pelo resto da vida, faça com que essa voz seja sábia e não destrutiva. Da próxima vez que seu diálogo interno começar a te julgar, questione, pergunte-se: essa voz está me libertando ou me aprisionando? Ela está me fortalecendo ou me destruindo? A resposta para essa pergunta pode definir o curso da sua vida.